besta, nunca perdeu, ela perdeu hoje, meu filho, porque eu lhe conheço, eles saíram perdendo. Não levante a cabeça, não desanime, você foi aí para estudar, isso é o principal. Enquanto você não tiver outro, nós vamos deixar conosco. E logo ele, a faculdade que ele fazia, que ele estava, o campo era muito vasto, ciência da computação, ele conseguiu colocações bem melhor. Mas naquele momento, ele precisava. Preste atenção aos seus filhos quando eles estiverem nessas horas difíceis. E filhos, procurem também seus pais. Procure, se cheguem a eles nas horas difíceis. Não vamos cometer o erro de não consolar nossos filhos nesses tempos difíceis. Nesses momentos, o apoio da família é imprescindível. Terceiro erro que não podemos cometer: não corrigir os filhos. Precisamos aconselhar, consolar, mas eles também precisam de correção. Como o pai Davi não corrigiu seus filhos. Olha o versículo aí, 2 Samuel 13, 38 e 39. Tendo Absalão fugido para Jesus, esteve ali 3 anos. Presta atenção, 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudade de Absalão. Depois de 3 anos que ele mandou assassinar o seu irmão e fugiu, Davi não procurou falar com Absalão, corrigir. Ele era pai, ele era rei, ele tinha tudo para corrigir esse filho. Mas vejam, tendo Absalão fugido para Jesus, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudade, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. 3 anos, como é que um pai passa 3 anos sem contato, sem tentar corrigir o erro dos seus filhos? Às vezes até nós sentimos vontade de dizer ao filho, à filha, o quanto amamos, mas às vezes não dizemos. Por quê? Falta coragem. Diga, porque pode ser que não haja outra oportunidade. Olha, a ausência de correção, de consolo e de aconselhamento foram as falhas cometidas por um pai que, como rei, governava uma nação e foi um grande rei, mas não soube governar uma crise em sua família. Vão surgir, irmãos, nosso tema é famílias firmes no mundo em crise. As crises irão surgir e nós precisamos estar atentos. Surge na família dos pastores, na família de diáconos, na família de todos nós pode surgir crise. Como eu disse pela manhã e ontem, eu ainda passo horas e horas com o meu filho conversando. Através do WhatsApp, ele mora em São Paulo, aconselhando, querendo saber como está, quais suas necessidades. Então, querendo corrigir. Ainda hoje eu estou disposto a corrigir quando meus filhos precisam, mesmo sendo casados. E essa crise foi uma grande tragédia. Assim testemunhou uma grande tragédia. Um filho morto, uma filha violentada e a família se desfazendo numa crise. Então, irmãos, eu acredito que uma boa correção afasta os maus comportamentos, a disciplina. Um bom conselho
afasta os maus pensamentos e um bom consolo, conforto, os maus sentimentos. O filho às vezes está nutrindo um mau sentimento até contra o próprio pai, às vezes. Mas um aconselhamento, um conforto, afasta esses maus sentimentos. Davi não soube aconselhar, consolar e corrigir seus filhos. Creio que caso tivesse feito isso, aquela crise poderia ter sido superada. As crises vêm, mas elas podem ser superadas com o conselho, principalmente o conselho da palavra de Deus. Quantos casais, quantas famílias, quantos filhos eu não já aconselhei usando a palavra de Deus e aquela crise é revertida. Casais que já estavam com os papéis do divórcio colocados e depois de um aconselhamento eles resolvem retirar o divórcio, dar uma segunda chance para eles mesmos. Filhos que queriam sair de casa numa crise, mas com um bom aconselhamento, volta a ter um entendimento com os seus pais. Davi, infelizmente, não soube fazer isso. Não soube aconselhar, consolar e corrigir. Nós, como pais, não pudemos cometer essas falhas. E nós perderemos nossos filhos. Davi perdeu um para a morte, perdeu o outro porque nunca mais foi seu amigo. Usurpou inclusive o trono. Outro erro, e esse é o quarto e último: Davi não soube aconselhar, consolar, corrigir seus filhos. Caso tivesse feito isso, aquela crise poderia ter sido superada. Outro erro, e esse é o último: não ter tempo para os filhos. E a pergunta é: você tem tempo para seu filho? Seus filhos? Os filhos que aqui hoje estão, você também dá tempo para seu pai? Existe realmente uma união familiar na sua casa, um bom entendimento? Davi não teve, porque você viu que 2 anos se passaram depois que Amnon tinha cometido aquela agressão contra sua irmã, e Davi não procurou nenhum deles. Talvez muito ocupado com os negócios do reino, não soube ou não teve tempo para ser aquele pai que precisava. A maior desculpa dos tempos modernos é essa: não tenho tempo. Você já notou isso? Por que você não se exercita? É importante o exercício. Eu gostaria, mas não tenho tempo. Por que você não vai aos cultos? Até crentes dizendo: não, faltou tempo. Eu cheguei atrasado em casa e não deu mais para ir. Questão de tempo. Agora também você já notou que questão de tempo é prioridade? Aquilo que você valoriza, você vai priorizar e vai ter tempo. Porque todos nós temos o mesmo tanto de tempo. 24 horas por dia, nem um minuto a menos, mas também nem um minuto a mais. E o tempo nós não podemos emprestar a alguém ou tomar emprestado. Não podemos comprar, é só esse tempo mesmo que nós temos. Então você vai ter que priorizar aquilo que mais você valoriza. Você me perdoe o que eu vou dizer, mas você chega atrasado para os cultos na igreja, você não está priorizando o culto a Deus. Porque você não chega atrasado no seu trabalho. Se começar a chegar, o que vai acontecer? Demitido. E você não quer ser demitido. Por quê? Porque é importante. Você precisa do salário.
Aí o culto a Deus não é importante? Você não precisa de Deus? Eu nunca cheguei atrasado na igreja. Por quê? Porque é uma prioridade, mesmo antes de eu ser pastor. E eu me considero atrasado se eu chegar lá na nossa igreja, se eu chegar com menos de meia hora. Se eu não chegar com menos de meia hora adiantado, eu me considero atrasado. E os irmãos já se acostumaram tanto, que um dia desse aconteceu algo, eu tive que socorrer uma pessoa da igreja, e faltando 10 minutos para o culto, eles olharam lá no relógio e disseram: houve um negócio, pastor, vamos atrás do pastor. Faltava 10 minutos ainda, mas eu estava atrasado para eles, porque eu chego meia hora antes. E sai quase no fim, no último a sair com a minha esposa. Então, irmão, é questão de prioridade. É questão de prioridade. Todos nós temos o mesmo tempo. Mas aqui está um dos maiores, como pai. Davi não teve tempo para seus filhos. E aqui um dos maiores erros da atualidade é tempo para a família. Não ter tempo para a família. Mas muitas vezes você gasta seu tempo assistindo um jornal que vai dizer a mesma coisa que o de meio-dia disse. Eu tomei uma resolução: eu não assisto mais esses jornais, para não ficar tão por fora dos assuntos e as pessoas acharem que eu venho de Marte. Eu fico olhando na internet as notícias, porque toma tempo e diz as mesmas coisas, e ainda pior, diz a notícia conforme o seu viés ideológico. É terrível. Mas muitos pais, quando um filho pequeno chega e diz: papai, eu quero falar com os... Pera, eu estou assistindo o jornal. Olha, não me atrapalhe. Quer dizer, a prioridade dele é o jornal. A prioridade dele não é o filho ou a filha. Quando o filho chega para mim: peraí, menino, esse capítulo da novela está interessante. Dá licença. A prioridade não é o filho. Eu estou dizendo não, aqui não. Eu não tenho certeza que crente nenhum assiste novela. Mas no mundo é assim. No mundo é assim. Não ter tempo para os filhos, para a família, para os cônjuges. Não ter tempo para a família. Aí eu pergunto: qual foi a última vez que você sentou e conversou com a sua família? Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico? Sentou com a família? Nós começamos a espaçar mais o culto doméstico. Por quê? Todos crianças, a gente fazia todos os dias, mas aí iam para a aula, tinha que sair correndo, pegar ônibus, e adolescentes. Então nós marcamos pelo menos todo sábado, já que domingo nós estamos na igreja, todo sábado nós vamos fazer o culto doméstico. Aí cada um, eu, minha esposa e cada um dos 3 filhos, ficavam encarregados de escolher um texto e ler e tentar explicar o que aquele texto queria dizer. Se não eles, claro, adolescentes às vezes não conseguiam, eu iria ajudar. Mas eu queria que eles gastassem um tempo lendo e tentando entender o texto. E aí todos nós orávamos, né, depois deste culto doméstico. Mas qual foi a última vez que você sentou com a sua família, teve uma conversa, se mostrou amigo da família? Estou falando para filhos, pais e mães, família toda. Os filhos também podem ajudar nisso ou podem atrapalhar. Qual foi a última vez que vocês sentaram
e que passaram a ideia dizendo assim: você pode confiar em mim. Os pais, principalmente, passa a ideia para os filhos dizendo: vocês podem confiar. Olha, se você precisar um dia se abrir, eu estou aqui para ouvir. Não precisa procurar um amigo lá na rua, às vezes um amigo que nem sabe aconselhar. Precisamos nos mostrar esses pais amigos que estão dispostos a corrigir, mas mostrando que tem tempo. Eu estou aqui para ouvir. É importante. Muitas vezes nós desprezamos quando são crianças ou adolescentes achando que é bobagem. E não é, ele tem algo a dizer. Tem algo que às vezes está machucando. Problema na escola, um problema com um colega, um problema com um professor. Mas há algo que ele está lhe afligindo. Mas ele muitas vezes não encontra o tempo. Vocês já ouviram contar aquela história que o pai chegou em casa, trabalhava muito, chegava tarde, e quando chegou em casa, o filho procurou e disse assim: pai, quanto o senhor ganha por hora? Aí o pai disse: o que você quer saber, menino? Vá para o seu quarto. Estou dizendo que esses filhos só têm interesse no dinheiro. O que você quer saber quanto eu ganho por hora? E a criança foi para o quarto, triste. O pai ligou a televisão para assistir o jornal, mas veio peso na consciência. Eu podia ter ouvido. Vou lá ver o que meu filho queria, o que ele queria com esse dinheiro. Chegou lá e disse: meu filho, o que você queria comigo e queria saber quanto eu ganho por hora? Aí ele disse: eu queria saber quanto o senhor ganha numa hora. Aí o pai disse: vamos supor, R$30 por hora. Aí ele disse: o senhor pode me arranjar 5? Só, olha, eu não disse que eu só queria dinheiro. Mas tá bom, tome os 5. Para que você quer os 5? Aí ele levantou o colchão, tirou um dinheirinho que tinha juntado, contou, tinha 25, colocou mais 5. Agora o senhor pode me vender e me dar um tempo de sua hora, uma hora do seu tempo, aliás. Muitos pais não têm uma hora para a família, tem para o futebol, tem para os amigos, tem para um vizinho, para fazer um favor ao vizinho, tem para assistir um filme, tem tempo para ler um livro. Tudo isso são coisas boas de fazer. Praticar esporte, ler um livro, ajudar um vizinho que precisa, assistir um filme numa hora de lazer, isso é importante. Mas qualquer uma dessas atividades é mais importante do que sua família? Não tem como ser. Aí hoje muitas famílias nesse mundo em crise estão desfaceladas, tal qual a do rei Davi, porque não houve esse tempo. Não houve. E olha, lá na frente, se não der tempo para a família, você vai lamentar. Você nunca irá lamentar o tempo dado à família, o lazer que você saiu com ela, um piquenique que você foi com sua família, um dia para visitar alguma coisa que eles gostariam, umas férias que você saiu com ele. Olha, irmãos, esse tempo passa rápido. Eu olho para trás, não olho saudosista não, mas olho para lembrar. E eu vejo o dia 1º de maio de 1981, quando eu conheci minha esposa. Foi ontem. Parece que ontem foi sábado, não foi? Pois foi ontem que eu a conheci. Um feriado, acho que era uma quinta-feira, não era sábado. 1º de maio. Nós fomos ao cinema pela primeira vez. Nos conhecemos e fomos ao cinema. E hoje nós temos já 7 netos. Agora, uma coisa interessante é que eu vou tentar encontrar aqui
Era para eu ter procurado antes, mas eu vou tentar encontrar, irmãos. Que é interessante, eu queria ler para vocês. Um poeta brasileiro, ele disse o seguinte: nós só aprendemos, encontrei aqui, a ser pais quando somos, só aprendemos a ser filhos. Olha vocês, filhos, vocês só vão aprender a ser filhos quando forem pais, mas vocês só vão aprender a ser pais quando forem avós. Eu digo isso com propriedade. O irmão ontem disse que estava emocionado porque não há coisa mais sublime, um amor maior do que um filho, né? E eu discordo de você. Eu também pensava assim, mas os netos têm um amor triplicado, nós temos por ele, é uma coisa incrível, a gente volta a ser um bobão. Olha, a poesia não tem rima, mas é muito bonita. Eu vou ler para os irmãos e não vou me demorar, de Afonso Romano de Santana. Ele diz o seguinte: há um período em que os pais vão ficando órfãos dos seus próprios filhos. Eu li essa poesia no dia do casamento da minha filha mais nova. Só tinha ela, os dois já tinham casado, a mais velha e o rapaz, e ela agora estava saindo e ficando só eu e minha esposa. Agora eu quero dizer também uma coisa aos irmãos. Há uma tal de uma síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar nisso? Pois o nosso está cheio. Nós nunca tivemos esse trauma nesse síndrome. Que o casal não precisa ter esta síndrome de ninho vazio. Quando há amor e quando eles se entendem, vão sentir falta dos filhos, mas isso não vai trazer trauma. Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos seus próprios filhos. É que as crianças crescem independente de nós, como árvores, tagarelas e pássaros estabanados. Crescem sem pedir licença à vida. Crescem com uma estridência alegre, às vezes com alardoada arrogância. Mas não crescem todos os dias de igual maneira. Crescem repentinamente. Um dia sentam perto de você no terraço e diz uma frase com tal maturidade que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura. Onde é que andou crescendo aquela danadinha que não percebeu? Cadê a pazinha de brincar na areia? As festinhas de aniversário com os palhaços e os primeiros uniformes do maternal? A criança está crescendo num ritual de obediência orgânica e desobediência civil. E você está agora ali na porta do clube, esperando que ela não só apareça, mas que apareça ali. Como muitos pais no volante, você está esperando que elas saiam esfuziantes sobre patins e cabelos longos e soltos, entre hambúrgueres e refrigerantes nas esquinas. Lá estão nossos filhos com uniforme na sua geração, incômodas mochilas de moda nos ombros. Ali estamos com os cabelos esbranquiçados, e estes são os filhos que conseguimos gerar e amar, apesar dos golpes, dos ventos, das colheitas, das notícias, da ditadura das horas. E eles crescem, meio amestrados, observando e aprendendo com os nossos acertos e erros, principalmente com os erros que esperamos que não repitam. Há um período em que os pais vão ficando um pouco órfãos dos próprios filhos. Não mais os pegaremos nas portas do colégio. As festas passaram. Passou o tempo do inglês, da natação, do judô. Saíram do banco de trás e passaram para o volante de suas próprias vidas. Deveríamos ter ido mais à cama deles ao anoitecer,
para ouvir sua alma respirando, conversas e confidência entre os lençóis da infância e os adolescentes cobertores daquele quarto cheio de adesivos, de pôsteres, agendas coloridas e discos ensurdecedores. Não os levamos suficientemente ao shopping. Não lhe demos suficiente hambúrgueres e cocas. Não lhe compramos todos os sorvetes e roupa que gostaríamos de ter comprado. Eles cresceram sem que esgotássemos nele todo o nosso afeto. No princípio, subiam a serra ou iam à casa de praia entre embrulhos, bolachas, engarrafamentos, natais, páscoas, piscinas e amiguinhos. Sim, havia as brigas dentro do carro, a disputa pela janela, os pedidos de chicletes, as cantorias sem fim. Depois chegou o tempo em que viajar com os pais começou a ser um esforço, um sofrimento, pois era impossível deixar a turma e os primeiros namorados. Os pais ficaram exilados dos filhos. Tinha a solidão que sempre desejaram, mas de repente morriam de saudade daqueles danadinhos. Chega um momento em que só nos resta ficar de longe, torcendo, pedindo a Deus muito. Nesta hora, se a gente tinha desaprendido a orar, a crer em Deus, reaprende, para que eles acertem nas escolhas que buscam a felicidade e que consigam de modo mais completo possível. O jeito é esperar. Qualquer hora podem nos dar netos. O neto é a hora do carinho ocioso e estocado, não exercido nos próprios filhos e que não podem morrer conosco. Por isso, os avós são tão desmensurados e distribuem tão incontrolável carinho. Os netos são a última oportunidade de reeditar o nosso afeto. Por isso é necessário fazer alguma coisa a mais antes que eles cresçam. Aprendemos a ser filho depois que somos pais, e só aprendemos a ser pai depois que somos avós. Aí está, irmão. Eu quero ler 2 versículos no final dessa poesia. Quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Casa e riqueza são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Ou seja, não perca tempo, porque se você não tem tempo para a sua família, você está perdendo o seu tempo. É a hora. Crescem de repente. Qual foi a última vez que você sentou e conversou com sua família? Eu já não posso mais enterrar os meus filhos na areia da praia. Eu não quero mais isso. Passou. Agora são os netos. E já tem um que está quase do meu tamanho. Vou poder mais daqui uns dias. Irmãos, qual foi a última vez? Davi foi um grande guerreiro, Davi foi um grande rei, fracassou como pai. Não queira fracassar como pai ou mãe. Nenhuma profissão, nenhum sucesso profissional compensa a tragédia numa família, o fracasso familiar. Filhos, se aproxime também dos seus pais. Eles têm conselhos sábios. Vamos encontrar uma horas nesses dias difíceis e conturbados. Precisamos dar tempo para a família. Eu, como pastor, sempre tive esse cuidado, porque o pastor dá tempo para a igreja, mas eu tinha o cuidado de dar o tempo para a minha família, para não criar uma rivalidade entre a família e a igreja, a não criar uma aversão ao ministério da igreja. A família vem em primeiro lugar, inclusive é a família que aprova a pessoa para o ministério. Não é isso? Tem que cuidar bem da casa, do lar. Qual foi a última vez que você sentou, saiu com sua família a conversar, deu atenção a eles? Quantos hoje são grandes empresários
grandes eruditos, grandes políticos, mas fracassaram como pais exatamente por não ter tempo para o mais importante, que é a família. Vamos concluir? Não podemos negar que há grande desafio para a família cristã, grandes desafios nesse mundo difícil. Relembrando a história de Davi, não devemos esquecer, devemos usar 4 coisas importantes na família: a correção, o consolo, o conselho e o tempo com os filhos, com a família. Você tem feito isso, meu irmão, minha irmã? Como filhos, vocês têm feito isso, dado atenção aos pais? Se não, estão perdendo tempo. Trazendo para a realidade dos nossos dias, das nossas famílias, os exemplos dessas famílias bíblicas, hoje a de Davi. Podemos ter vitórias sobre as adversidades que surgem em nossas próprias vidas. Podemos ter vitória, mas nós não podemos deixar o tempo passar. Nós precisamos dar esse tempo, esse conselho, este consolo, este conforto e esta correção para a família. O tempo passa, como eu disse, irmãos, rápido, voa. Quando você olha para trás, se passaram 30 e tantos anos, 40 anos.